Olá, senhores, vamos aí para mais uma questão da FAMERP 2022, o segundo dia de prova. Olha só, um biólogo está observando uma colônia de bactérias com um microscópio simples, composto apenas por uma lente convergente. Essa lente está posicionada a 5 milímetros da colônia da bactéria. Espera lá, ó. Vamos pensar aqui. Essa colônia de bactérias é o que ele quer observar, é o nosso objeto. E esses 5 milímetros é a distância do objeto até a lente. E isso daqui indica para nós o P para nós, que nesse caso vale 5 milímetros aqui para nós, certo? Aqui ele deu uma travadinha. Vamos lá. Mas de novo, agora foi 5 milímetros. Então aqui, meninos, percebo que esses 5 milímetros é o P, é a posição que o objeto se encontra em relação ao centro óptico da lente para nós. E sabe-se que, nessa condição, a lente é capaz de ampliar a imagem 10 vezes. Esse 10 vezes ampliar a imagem indica para nós que o azão vale 10, ou que a nossa imagem é 10 vezes o tamanho do objeto. Eu estou deixando um espaço entre o igual e os 10 aí, porque agora a gente tem que analisar se esses valores são positivos ou negativos, né? Toda vez que a imagem for invertida em relação ao objeto, isso daí é negativo. Toda vez que ela for direita em relação ao objeto, essa relação é positiva. Olhando agora para o item A, olha o que ele fala. Sabendo que a imagem é virtual e direita, toda imagem virtual é sempre direita, né? Então garante para nós que o azão e a relação entre I e O, elas são positivas para nós aqui, certo? A que distância da lente em milímetros a imagem da colônia de bactérias será formada? Qual a distância focal dessa lente em milímetros? Então vamos lá, vou colocar o item A aqui nesse cantinho, ó. No item A, para a gente poder descobrir, determinar, né, a que distância a imagem vai se formar, a gente conhece o P e a gente conhece o nosso azão. Então a gente pode trabalhar com uma equação, ó, que fala que o aumento transversal linear é o menos P', esse menos é da fórmula, tá? Dividido pelo P. O azão nós vimos que vale 10, positivo. O P' é o que nós queremos encontrar, e o nosso P é aqueles 5 milímetros, que é a posição do objeto em relação ao centro óptico da lente, né? Esse 5 que está multiplicando, senhores, mentira, esse 5 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, né? E aí a gente vai descobrir que o P', ele é menos 50 milímetros para nós. Menos para indicar que a nossa imagem é virtual, como ele já tinha dito aí no início do item A. Então, a primeira pergunta dele, a que distância da lente a imagem será formada? Ela será formada a 50 milímetros da nossa lente aqui. Belezura? A outra pergunta no item A é qual a distância focal dessa lente em milímetros, sendo que agora a gente conhece o P que ele forneceu e o P' que a gente acabou de calcular, né? Então, para a gente poder calcular a distância focal, a gente utiliza a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou essa equação que eu prefiro, né, que seria o produto pela soma de P e P'. Então, aqui nós vamos fazer o 5, que é o P, vezes o menos 50, que é o P', tudo aqui entra com sinal sempre, tá? Sinal aqui é a nossa referência. Aí o P, de novo, que vale 5, mais, põe um parênteses aí para não ter problema, o P', que vale menos 50. E em cima, senhores, nós vamos ficar 5 vezes o menos 50. Agora, embaixo, nós vamos ficar mais com menos dá menos, certo? Então vai ficar 5 menos 50, isso daqui vai dar menos 45, ok? Aqui dá para fazer uma simplificação, quer ver? Olha só que bonitinho. Em cima, 5 dividido por 5 dá 1. E embaixo, 45 dividido por 5 dá 9. A gente descobre, então, que o nosso foco negativo dividido por negativo dá positivo, né? Vai ficar 50 dividido por 9. Ou, se a gente quiser, fazendo essa conta aí, nós chegamos que esse foco vale aproximadamente 5,6 milímetros para nós aí. Fechamos? Item A, as duas perguntinhas. Quanto que vale o P', né? A distância da imagem até o centro óptico da lente. E qual a distância focal dessa lente que está sendo trabalhada aí para nós. Beleza, senhores? Agora no item B. Olha só o que ele pede no item B para nós. Em determinado instante t igual a 0, a colônia de bactérias uniformemente distribuída em uma área circular
possuía 40 milímetros, aliás, 0,40 milímetros de diâmetro. Sabendo que o diâmetro da colônia aumenta a uma taxa constante de 0,02 milímetros por segundo, qual é a taxa em milímetros de segundo com que o diâmetro da imagem da colônia aumenta? Então vamos para primeiro essa pergunta aí do item B. Ele garantiu para nós que nós temos uma bactéria e que essa bactéria aumenta o tamanho dela, nesse caso o tamanho nós estamos falando em diâmetro, tá? Aumenta o tamanho dela em 0,02 milímetros por segundo. Ele quer saber quanto que está aumentando a imagem vista através da lente dessa bactéria. Então aqui, ó, a equação que a gente pode utilizar agora nessa situação eu quero achar o tamanho da imagem, né? Eu quero ver o diâmetro da imagem, o tamanho da imagem. Eu estou falando no nosso I. Eu estou falando no nosso I. E nós sabemos que o Azão, ele é o I dividido por O. Nós sabemos que se eu estiver variando o tamanho do objeto, consequentemente, eu acabo variando o tamanho da imagem. Então, nós vamos poder montar essa relação fazendo isso daqui, ó. O Azão, ele pode ser a variação da imagem dividido pela variação do objeto para nós. E isso nós sabemos, né? Ó, a gente sabe que o Azão aqui, ele vale 10. A variação que a imagem está sofrendo é o que nós queremos determinar. E a variação do objeto é de 0,02 milímetros a cada segundo. Portanto, a gente chega aqui à variação da imagem, o 0,02 está dividindo, passa multiplicando, vezes 10, isso daqui vai dar 0,2 milímetros a cada segundo. Obviamente, né, uma relação em que o objeto se posiciona em relação à lente, o tipo da lente trabalhada, daí para nós um aumento de 10 vezes, significa que a cada aumentozinho que você tiver ali no teu objeto, né, no tamanho dele, a imagem vai aumentar 10 vezes esse valor. Então, a gente percebe que a imagem varia de 0,2 milímetros a cada segundo. Fechou? Tem a segunda pergunta. Bora lá? Então, para poder encontrar essa equação que ele pede, né, da área em milímetros quadrados em função do tempo, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar aqui é, como ele está falando da área do objeto ou da área da imagem, essa imagem e esse objeto ele está fornecendo os diâmetros para nós, ou os raios, então nós estamos falando de uma superfície circular, certo? E para calcular a área, vamos colocar aqui a linha representando para nós a área, tá? Para não confundir com o aumento transversal linear, a gente calcula a área como π raio ao quadrado. Ou, se você preferir trabalhar com o diâmetro, é o π vezes o diâmetro ao quadrado, só que tudo isso dividido por 4 para nós aqui, certo? Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que o diâmetro da nossa imagem, então eu vou chamar aqui de DI, o diâmetro da nossa imagem, seria o diâmetro que ela tinha inicialmente, então ó, o diâmetro que ela tinha inicialmente, mais a variação desse diâmetro, né? É a variação da imagem para nós ali que nós descobrimos no item anterior, que vale 0,2 milímetros. Isso significa que o diâmetro da imagem aqui para nós, ó, ele vai variar em função do tempo. Como que ele vai variar? É o diâmetro inicial da nossa imagem, né? Eu não estou contente com esse DO aqui, né? Alguém pode confundir com objeto. Então, vou colocar aqui, ó. Inicial, é o diâmetro inicial, mais a variação desse diâmetro, a variação da imagem para nós aqui. Então, olha só, o diâmetro final da imagem vai ser o diâmetro inicial. O objeto, ele tem um diâmetro de 0,4 milímetros. E o aumento transversal, nós vimos que é 10 vezes. Significa que a imagem é sempre 10 vezes o objeto. Se o objeto é 0,4, 10 vezes 0,4, a gente chega que o diâmetro inicial da imagem, ele vale 4 milímetros para nós aqui, certo? Mais a variação da imagem. Quanto que é o diâmetro dela, né? Quanto que vai variar o diâmetro da imagem para nós? A gente viu aqui no item anterior, são 0,2 milímetros, então perceba que está tudo em milímetros, né? Em função do tempo. Passou um segundo, aumenta 0,2. Passou 2 segundos, vai aumentar 2 vezes 0,2, que é 0,4. E assim por diante. Bom, se a gente for trabalhar agora a área final, nós vamos poder pensar o seguinte, a área final dessa colônia de bactérias, da imagem dela, então a área final da imagem dessa colônia vai ser a área inicial que nós tínhamos lá, então de novo aqui, ó, vou chamar esse inicial de INC, mais o quanto está variando essa área. Então a gente agora tem que pensar o seguinte, a área final
vai ser o que eu tinha no início, mais o que ela foi aumentando. Ou caso fosse uma redução, né? Aí a gente teria a imagem sendo subtraída aí da área inicial para poder achar o valor final, que seria menor. Mas nesse caso, como a gente sabe que a imagem está aumentando, é a área inicial mais a variação dessa área para nós. Então vamos lá. Essa área inicial, senhores, é a área da imagem, né, que nós temos quando o objeto ainda estava lá na sua posição de 5 milímetros e tal. Então a gente sabe que a área seria o π vezes o diâmetro inicial. Então, vamos colocar aqui para todo mundo, ó, vezes o diâmetro inicial. Tudo isso dividido por 4. Isso daqui representa para nós a nossa área inicial que nós teríamos, certo? Mais a variação dessa área. Então, a variação da área, o que a gente faz? Como é que a gente faria para achar a variação da área, né? Para a gente achar a variação da área, um jeito fácil seria fazer a área final menos a área inicial, não é verdade? A área que eu tinha ao final de um determinado instante t, menos a área que eu tinha lá no início, que era o instante zero para nós. Então, vamos colocar aqui, ó, vai ser a área π vezes d final, então vou deixar de dzinho só, tá? Ao quadrado sobre 4, menos a área inicial, que era π vezes o diâmetro inicial ao quadrado, também dividido por 4 aqui para nós. Então, essa equação vai ficar para nós o seguinte, vai ficar π vezes, dividido por 4, né? Vezes o diâmetro inicial, senhores, o diâmetro no início é esse 4 milímetros que nós temos. Vamos colocar aqui, ó, o diâmetro inicial, tá? O diâmetro inicial para nós aqui, ele é o valor que eu tinha do diâmetro do objeto. Vamos colocar aqui, ó, o diâmetro do objeto. Tudo isso multiplicado por 10. Como esse diâmetro do objeto nós sabemos que vale 0,04 milímetros, aliás, vale 0,4 milímetros apenas, né? A gente pode falar que o diâmetro inicial da imagem era 10 vezes 0,4, que dá 4 milímetros. Belezura? Então, dessa forma, ó, nós vamos ficar o π sobre 4 vezes o diâmetro inicial, que era de 4 milímetros, tudo isso ao quadrado. Mais, aqui, para essa segunda continha aqui, ó, eu vou tirar o π sobre 4 em evidência para nós, certo? Então, olha só que bacana, vai ficar π sobre 4, tudo isso vezes o diâmetro final. O que é o diâmetro final que essa colônia de bactérias vai ter? É o que eu tinha no início, mais a variação. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. É o diâmetro inicial mais a variação. Ele varia, nós vimos aí no item A, 0,2 milímetros em função do tempo. Se for para 1 segundo, ele varia 0,2 milímetros. Se for 2 segundos, 0,04 milímetros, certo? Então, tudo isso daqui era esse primeiro diâmetro para nós, ó, o diâmetro final. Menos o diâmetro inicial. O diâmetro inicial nós estamos vendo aqui, ó, ele vale 4 milímetros ao quadrado. Então, agora, ó, percebo que essa área da imagem, ela vai ficar. O 4 ao quadrado é 16, e 16 dividido por 4, isso daqui fica 4 vezes π. Mais esse π sobre 4 vezes o diâmetro inicial. Olha só, o diâmetro inicial nós temos aqui em cima, né? Ó. O diâmetro inicial é 4 mais 0,2 vezes t. Isso tudo é o diâmetro inicial. Então, vamos colocar aqui, ó, com conchetes, mais o que já estava lá, ó, que é o 0,2t, e menos esse 4 ao quadrado, que vale 16. Então, refazendo as contas agora, nós vamos ficar 4π mais o π sobre 4. Opa, aqui faltou um quadrado, né? Tem esse quadrado aqui para nós. Na verdade, senhores, eu acabei esquecendo aqui de colocar tudo ao quadrado, né? Deixa eu trazer o colchetes para nós aqui, ó. Na verdade, ó, tudo isso daqui que representa o diâmetro final, tudo isso daqui que representa o diâmetro final, né? Ao final de um determinado instante t, estava ao quadrado para nós, certo? Então, vamos ter que fazer essa continha agora aí, ó, fazer desenvolver, né? A gente já viu que esse diâmetro inicial vale 4, então, lembrando aqui, ó, tudo isso daqui está ao quadrado. E aí vai ficar o quadrado do primeiro, que é 16, então deixa eu abrir um parênteses aqui para nós, ó. O quadrado do primeiro, que é 16,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 4 vezes 0,2 a 0,8 vezes 2, isso aqui dá 1,6 de t. E mais o quadrado do segundo. 0,2 ao quadrado vai ficar 0,04 t ao quadrado para nós. Mais o que já estava lá dentro, ó, mais esse 0,2t e menos o 16. Agora, ó, 16 positivo de um lado, 16 negativo do outro, a gente pode cancelar. O 1,6t mais 0,2t vai dar um total de 1,8t, né? Então, nós vamos chegar aqui a essa equação, que é a área final aí da nossa imagem, né? Vai ficar 4π mais π sobre 4, tudo isso multiplicado por 1,6t mais 0,2t vai dar 1,8tzinho, e mais por 0,04tzinho para nós. Até aí, beleza? Aqui, moçada, a continha é chata, né? Você deve estar olhando aí falando, peão, da onde você tirou esse 0,2t aqui? Eu acabei fazendo besteira, né? Esse 0,2t não existe, tá? Peço perdão aqui, ó. Vamos só ajeitar isso. Não existe esse 0,2t. O 0,2t está lá dentro, né? Então, aqui não teria esse 0,2t aqui para nós. Nem esse positivo, né? Teria só o 0,2t dentro do quadrado ali para nós. E, consequentemente, não ficaria 1,6 mais 0,2. Ficaria apenas 1,6t aqui para nós. Peço perdão aí. Errinho de conta, né? A gente vai ficando cansado aí. Vai acontecendo. Então, ó. Ficou 1,6t mais 0,04t ao quadrado. E agora eu vou fazer distributivo aqui, ó, com esse π sobre 4. E aí nós vamos chegar finalmente que essa área da imagem final vai ficar o 4π mais π sobre 4 vezes 1,6t. 1,6t dividido por 4 vai dar 0,4. E aí sobrou o π vezes t. Mais π sobre 4 vezes 0,04t quadrado. Esse 0,04 dividido por 4 vai dar 0,01 π vezes t ao quadrado. E aí a gente chega na equação que ele pede, né? A equação da imagem em função do tempo. Agora, ó, para cada instante que você jogar aqui, você já consegue calcular a área final que a tua imagem tem, a área que essa imagem tem ao final desse instante t para nós aí. Fechou, meninos? Grande abraço, peço desculpa mais uma vez aí pelos errinhos de conta aí que a gente teve, mas acho que deu para ficar claro para todo mundo, né? Grande abraço a todos e até a próxima.